Bem-vindos, amigos do canal Feres Mídia. Estamos começando mais um Pod Business hoje com um assunto para lá de interessante. E conversamos aqui com dois feras do mercado imobiliário, que é o Juliano Davili e o nosso amigo Givago Noli da Trópica. Bem-vindos, meus amigos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo Beleza, certo, Rodrigão. Tudo sob controle. Bom beleza demais. pura, Rodrigão. Vamos falar hoje sobre Prazeraço. retrofit, né, que é um assunto que está muito em voga, né, no mercado imobiliário, arquitetônico também. Para lá de interessante, né? Então vamos começar. Queria fazer uma pergunta, né, inicial para os dois. Porque o termo retrofit, né, tem aparecido muito, né? Todo mundo, mas eu acho assim, que nem todo mundo sabe a diferença entre uma reforma comum e um retrofit real, né? Como que vocês definiriam esse conceito e por que ele se tornou a bola da vez no mercado imobiliário atual? Vamos deixar o Givaco falar da parte mais técnica da mudança, da Isso. diferença entre a reforma e a construção, o retrofit. Aí eu falo um pouco o que isso representa no mercado, Sim, né? Já que você só chega um pouquinho mais perto do seu sim. microfone, mas fica rente mesmo assim, Aqui, de frente. Isso, tá bom. sim. Beleza, obrigado. Bom, então, o retrofit, assim, eu entendo ele como uma revitalização do imóvel, trazendo o imóvel pro, não só a parte de reforma estrutural, mas adaptando ao uso, né? Ao tipo, a forma com que a gente usa o imóvel hoje, que é diferente como usava há 20 anos atrás, por exemplo, né? Certo. Então, assim, os ambientes mais integrados, né? Então, assim, grande maioria das pessoas que me pedem projeto de reforma querem fazer, né, a união dos ambientes, uma priorização muito grande aí do lazer, né? Antigamente não era tanto assim, né? Eu vejo muitos imóveis aí que que se vira as costas pro terreiro, né? Normalmente, assim, a casa dos meus pais é assim, né? Tem a área lá no fundo, mas assim, ela não dialoga com a casa, né? Não se Uhum. comunica diretamente. Então eu vejo assim que realmente é revitalizar o imóvel, melhorar, né? Dar uma nova cara para ele, né, Juliano? E ao mesmo tempo procurando também uma valorização, né? Acho que não tem muito sentido se você aplicar um dinheiro no imóvel que ele não vai valorizar, né? E é isso, assim, uma melhoria geral no imóvel e adaptando ele pro jeito que a gente usa, né? Uma É, casa usa. a parte do mercado imobiliário para o retrofit, eu falo muito que o terreno você nunca vai mudar de lugar, né? O terreno ele tá ali e o que está em cima dele você muda de lugar. Então, imóveis comerciais hoje se usa muito retrofit, principalmente em grandes centros, né? Você pega Belo Horizonte, Goiânia, enfim, a parte central da cidade, normalmente ela vai envelhecendo mais rápido do que os novos bairros. Uhum. Mas você às vezes tem um prédio comercial muito bacana, num endereço muito bom, que você precisa de colocar uma película de vidro nele todo. Você fez um retrofit, você modernizou aquele imóvel, você atualizou aquele imóvel, você trouxe aquele imóvel para as tendências de hoje, né? E um imóvel que na época, às vezes uma partilha era tudo que tinha de bom. Uhum. Enfim, então você respeitou as características do imóvel, respeitou o local dele e melhorou a imagem e talvez a funcionalidade dele. E isso se aplica no mercado imobiliário de residenciais também, né? Você tem um bom terreno dentro ou fora de um condomínio, que você tem uma estrutura muito boa de casa de 20, 25 anos, que se aplica muito o retrofit nessa faixa de 20, 25 anos, é um número que se inicia bem o retrofit, né? Aí você aplica tecnologias de hoje com ampliações, respeitando a arquitetura original, trazendo uma arquitetura moderna, ou seja, é um retrofit mesmo, né? Você respeita as características, mas traz tudo que tem de atual. Você traz a melhor tecnologia construtiva, respeitando o que se respeitava 20 anos atrás, né? Uhum. Então, assim, realmente atualização do imóvel, é modernização do imóvel. Essa que é a diferença entre a reforma normal e o retrofit. Isso, você vai reformar o imóvel, mantendo ali o jeito dele, você está mantendo o imóvel. O outro, além de manter, no retrofit você está valorizando mais o imóvel, que você está trazendo elementos que estão agregando aquele imóvel, né? Uhum. Você pega hoje, às vezes, terreno em condomínios aí com construções há mais de 20 anos, você tem uma boa construção, um bom terreno, você vai fazer uma ampliação já trazendo para dentro de um conceito de modernidade, atualizando, mas respeitando aquilo ali que existia há 20 anos, né? Entendi, Então isso aí com certeza é valorização. entendi. Falando na questão de valorização, então quer dizer que assim, se a pessoa tiver um imóvel, como você disse, né, entre 20 e 25 anos, né, de idade, e você faz um retrofit, a questão da valorização ela se aproxima bem mais de um imóvel novo do que se ele fosse uma simples reforma. Seria mais ou menos isso? Sim,
Eu vou dar um exemplo grosseiro, tá? Mas só para a gente contextualizar. Se você tem um bom terreno numa avenida, que o metro quadrado desse terreno é X, e se você tem um terreno ao fundo dele, numa rua atrás, paralela à avenida, se você compra o terreno do fundo, ele passa a fazer frente para a avenida, não Sim. passa? Seria o retrofit. Aquele imóvel existe, você está ampliando ele, trazendo um conceito moderno, às vezes de um gourmet moderno, uma piscina, uma fachada já com outro contexto, com outra linha criativa, com tendências mais atuais, você está valorizando o imóvel, né? Porque você está falando em metro quadrado que está valorizando, né? E, enfim, você constrói a preço construtivo e vende a preço de mercado. Então é tendência, é atualização, é modernização do imóvel mesmo. Ah, entendi. Entendeu? Eu tô pergunto até pelo meu próprio caso, né? Tenho uma casa que eu tô tentando vender, né? Que já tem seus 15 anos. Talvez um retrofit ajudaria na revenda, porque revenda é bem diferente de vender um imóvel novo, né, Juliano? Sem dúvida. Então, você acha que O novo já fala, ele é novo, ele está com tudo que se usa, se né? usa agora, A né? revenda, às vezes, você entra com piso sobre piso, uma fachada, uma composição, uma área gourmet, alguma coisa que na ocasião não se usava tanto, igual o Givago falou. Antigamente, teve uma época que se dava muito valor na área íntima, bons quartos e área social pequena. Uhum. Depois virou o jogo, virou hoje um pouco menor a área íntima e maior a área social, ambientes mais Sim. integrados, né? Uhum. Mais ventilação, mais luz, mais amplitude mesmo, né? Então é isso. Depois da pandemia, então, isso aí virou. Valorizou demais, É, né? com certeza. Entendi. Se dá muito valor hoje em áreas, né? Então, o payback para quem quer fazer um retrofit na hora da revenda, valoriza mesmo. Sem dúvida. Não, Sem bacana. dúvida. Sem dúvida. Ótimo, né? Ótimo. Ajuda na venda, Sem né? dúvida. É isso aí. Perfeito. Givagão, é o seguinte, tecnicamente falando, meu amigo, qual que é o maior desafio de entrar em um imóvel, né, de vários anos para modernizá-lo, né? O que não pode faltar em um projeto desse tipo para ele ser considerado bem-sucedido? Falando de materiais, de tendência, né? O que você acha essencial para ser considerado retrofit? Então, assim, é, aí vai, eu acho que depende também muito assim, da linguagem do escritório, né? Então, assim, é difícil falar de outras propostas, assim, mas a proposta do meu escritório é, é que a edificação dialogue melhor com o clima. Então, assim, eu vejo uma necessidade muito grande de proteções contra sol e chuva, né? Que é o que eu propus, né, para a reforma do Juliano, na sua ex-casa, né, Rodrigo? Enfim, então assim, é trazer a linguagem que, que, que o escritório tem, né, que o arquiteto tem, para aquele imóvel, mas ao mesmo tempo respeitando o imóvel, né? Não é descaracterizar, não, assim. Então, assim, eu procuro fazer com que o imóvel permaneça, né, Juliana? Mas que venha com esses fatores que eu acho fundamentais, assim. Agora, a escolha de material, a técnica, né? Existem várias técnicas no mercado aí, e depende, cada caso, a gente vai indicar uma técnica que vai envolver um tipo de mão de obra, né? Que é um gargalo, sim, na construção, né? É, enfim, então eu vejo que sim, cada caso tem sua melhor solução, mas eu acho que, assim, no meu caso, a minha proposta é sempre essa, assim, da gente promover mais sombreamentos, porque o sombreamento, a proteção de sol e chuva, faz com que você possa ter as suas aberturas, janelas e portas, mantendo elas abertas, mesmo no dia de chuva, e se protegendo, né? Porque a incidência direta do sol e da chuva numa esquadria, é, ou você tem que fechar ela, e, e com o tempo aquilo ali acaba, em algum momento pode entrar uma água, enfim. Então, assim, faz parte da minha proposta, independente do sistema construtivo. A tendência que eu acho, assim, para uma reforma, principalmente quando a pessoa está morando no imóvel, é partir para os sistemas mais rápidos e mais secos, né? Hum, Então, o metal, a cobertura seca, existem várias formas de fazer uma cobertura seca. Que eu falo cobertura seca e sistema seco é que não envolve areia e cimento e água, né? entendi. Então, assim, aí a interferência vai ser mais rápida, mais limpa a obra, né? E tende a ser mais preciso, né? Menos custo, né? Também. Depende, Ah, assim, depende. depende, Às vezes o custo é mais alto, sim. Né? Uma estrutura metálica, assim, já teve pau a pau, mas depois teve um aumento significativo no aço, né? Então, assim, dependendo do caso, o aço é mais indicado, dependendo, não, o concreto ainda continua sendo aí
um sistema que a gente tem disponibilidade de mão de obra pra caramba pra fazer isso, Funciona né? melhor, né? Então assim, Encaixa, né? é cada caso, assim. Mas lembrando que se a pessoa estiver morando no imóvel, né? O transtorno de uma reforma que envolve concreto armado, né? É bem maior, né? Então, assim, os sistemas secos aí vão ser mais interessantes nesse sentido, sim. Incomodar menos o morador. O que o Givaco tá falando da reforma estando morando, que é meu caso, né? Que a gente fez esse projeto. É isso. Essa modalidade do retrofit, ela funciona para você que quer comprar um imóvel que tem uma boa localização e etc. E faz o retrofit nele, vai no profissional, ele vai te indicar, vai atualizar seu imóvel e você vai colocar ele na venda. Você vai ofertar Uhum. um imóvel já atualizado Com esse objetivo. com esse objetivo. E o outro é quando você compra um imóvel, que se você comprou aquele imóvel porque você gostou do imóvel, você viu características No caso, para morar. é. Então, se eu estou morando num imóvel, numa casa que ela me atende, que eu gostei da casa, é o que o Givago falou. O retrofit respeita as características daquele imóvel e agrega valores dentro das características minhas e de hoje, né? Ó, hoje nós estamos no modelo que uma varanda vai fazer um pouco mais de falta, eu quero uma boa piscina. Ou seja, você para uso, eu estou fazendo um retrofit para uso, mas tem pessoas que hoje compram imóveis que merecem um retrofit para fins comerciais, né? Que ambos vão valorizar o imóvel, óbvio. Mas quando você faz ele, às vezes com fins comerciais, a casa necessariamente não precisa de estar ninguém morando, aí você já pode entrar com mais opções de Sistemas, mais modalidades construtivas, né? É. Mas acontece em ambos, para morar ou para vender. Por isso essa importância, que uma das coisas que ele falou para mim que mais me chamou a atenção foi que eu conheço a linha criativa dele, eu gosto da linha criativa dele, mas ele falou, isso aqui é respeitar as características da sua casa. Então, assim, não teve intervenção nenhuma que vai tirar as características da casa, que vai respeitar a casa, Entendi. né? Que já existe há 20 anos, né? Perfeito. Joagão, é o seguinte, eu dei uma pesquisada boa sobre retrofit, né, no maior mercado que tem, que é a capital, né, que é São Paulo mesmo, né? Sim. E eu vi um percentual muito grande de gente que considera também retrofit tornar a casa totalmente eletrônica, digital e conectada, Sim. né? Aham. Explica pra gente como é que funciona isso também, se você também tem notado isso nessas obras que você faz. Então, assim, eu particularmente nunca usei, assim, eu nunca realmente fiz uma intervenção assim. Eu vejo que sim, existe essa tendência no mercado Demais, aí, hoje em dia né? está em voga demais, né? Casa Existe toda sim. eletrônica, né? Aham. Mas realmente, assim, eu nunca fiz, nunca executei uma obra. Onde isso é visto com muita clareza é na hotelaria. Você vê grandes hotéis antigos, que eles estão modernizados, ou seja, entrou com a tecnologia, com Sim. automação, mas respeitou a arquitetura. Porque aí é um hotel que não Unir vai as duas mexer. coisas. Isso, exatamente. Vamos falar do grande hotel de Araxá. Se você for lá hoje, você vê um pouco de retrofit. Se você vê a automação, você vê uma tecnologia diferente do que foi usado em 1944, né? Sim, sim. Ou seja, hotelaria, isso acontece muito. Porque o consumidor da hotelaria, ele pede muito essa modernidade para respeitar também, né? isso. O cara que está ali para Isso aí. trabalho, ele quer ter tudo na mão, Isso né? aí. Super conectado e com Isso. tudo, né? Todos os controles, São né? Paulo, com certeza, se você pegar ali as avenidas principais ali, tem muito retrofit em prédios antigos. Você pode ver muito prédio hoje embalado em película de vidro, que por trás ali existe um prédio de 50 anos ali, Uhum. né, que está com a modalidade de hoje. Interessante isso, né? Realmente é um assunto que dá muito pano para manga, né? Muito. Juliana, existe um mito também, né, que eu pesquisei, que fala que o retrofit às vezes é mais caro do que construir do zero, né? Como que o mercado imobiliário precifica esses imóveis e qual que é o potencial de valorização de um prédio renovado em comparação ao lançamento novo? Rodrigo, eu acho que eu vou continuar na linha falando que é mito mesmo, porque uma coisa é você pegar a casa do jeito que ela é e reformar ela, igual a gente conversou. Outra coisa é você fazer um retrofit. Eu quero modernizar minha casa, eu quero entrar com uma fachada moderna, eu quero pôr um lazer mais moderno, eu quero fazer uma automação. Uhum. Então isso não tem como ficar mais caro do que construir. Depende do retrofit que o cara quer fazer. Às vezes o cara viaja lá, quer fazer um negócio porque se, totalmente diferente, porque moderno. se você não está concordando com o retrofit, você vai construir uma casa nova. Aí com certeza você vai pagar poxa, você vai fazer um retrofit no imóvel que já existe 300 metros de área construída, você vai jogar mais 200.
fazendo retrofit, é diferente de você construir uma casa de 500. Não vai, não é a Diferente, mesma é. coisa. Agora, pode ficar metro quadrado construtivo mais caro do que construir novo? Depende do que o Givago falou. Eu quero fazer na minha casa, eu estou morando. Ele vai entrar com a técnica mais, construção mais seca, mais prática. Uhum. Isso com certeza vai ter valor diferente. Diferente de você construir uma casa, você vai pegar o terreno, não tem ninguém morando na construção, você vai fazer, né? Sim. Então, que vai ficar mais barato. Não, isso é metro quadrado, né? Retrofit, normalmente, você está ampliando e reformando ou agregando, mas não construindo tudo de novo. Entendi. Né? Então, assim, retrofit, você mesmo fala, pegar a casa que eu tô hoje lá, eu vou trocar todo o piso, trocar esquadria, trocar... Aí não, aí eu construo uma casa nova. Aí não dá. É, Tem que ser não um faz retrofit sentido. mais fiel, né? Mais o sentido literal da Mas palavra tem, mesmo, né? sempre vai ter esses mitos aí. Sempre vai ter, né? Mas é bom a gente esclarecer pro pessoal de casa que às vezes nem Pra conhece mim o não faz assunto, sentido, né? tá? Engenharia, eu não sou engenheiro, mas não faz sentido nenhum falar que retrofit fica mais caro do que construir, não. E aqui, trazendo para o nosso mercado aqui de Araxá, realmente tem acontecido o retrofit aqui no nosso mercado de uma forma mais intensa ou ainda está começando? Tá começando. Começando. Antes tarde do que nunca, mas é normal, porque Araxá, 164 anos, né? Uhum. Fazendo Amanhã, agora, né? amanhã. Verdade, né? Então, você tem uma cidade nova, relativamente nova. 164 não é uma cidade tão velha. Então, a construção civil de Araxá hoje, agora ela vai começar a passar pelo momento retrofit. Que tem pessoas conservadoras que moram no centro de Araxá que não querem sair do centro. Às vezes, compensa entrar uma intervenção dessa e manter no mesmo lugar. Os próprios condomínios, os primeiros, já estão passando por retrofit. Uhum. Bons terrenos, boa localização, mas a casa já merece essa intervenção para atualizar um pouco. No lugar de vender e ter que ir para outro condomínio, eles estão preferindo fazer isso aí. Eu acho que a tendência é crescer mesmo, né? Porque tem Sim, vários benefícios, né? a cidade vai envelhecendo, a construção vai envelhecendo, o retrofit vai andando junto. Exatamente, vai evoluindo junto, né? Sim. Certíssimo. Devagão, é o seguinte, como que o arquiteto consegue equilibrar, né, a preservação da memória e identidade original do edifício com a necessidade de tecnologias modernas? Existe alguma automação e sustentabilidade nesse caso, assim, que você pode unir as duas coisas? Sustentabilidade e automação? Isso. É aquilo que eu tinha perguntado nessa questão Sim. dos Aham. digitais, né? Então, assim, tem muitas coisas aí que a automação pode ajudar em economia de energia, né? Você controlar a distância, o seu imóvel, apagar e acender luz, é, enfim, sim, caminham juntos aí, né? E principalmente quando o imóvel está gerando energia, hoje é, realmente ficou fácil você Porque fica mais sustentável. gera energia, e você controlar aquilo ali à distância, né? Uhum. É interessante sim, e pode sim contribuir para isso. Entendi. Mas e esse equilíbrio aí entre, né, você ter que preservar, né, Hum. a essência da casa com o retrofit, né? Assim, qual que é o pulo Então, do assim, gato? eu entendo assim que uma reforma ou retrofit é uma intervenção no imóvel, assim. E toda intervenção eu acho que ela tem que ser respeitosa para com o imóvel. Só que existe, assim, eu acho que existe uma confusão quando a pessoa vai intervir no imóvel em achar que a intervenção deve ser igualzinho à linguagem que o imóvel tinha. Eu acho que desse jeito você desrespeita mais o imóvel do que se você vir com uma linguagem nova, Porque limpa, isso é muita coisa clara. também, né? Você está É, fazendo uma reforma com restauração, né? não é uma restauração, É, assim, né? Uma ampliação com restauração. restauro, Não né? tem Assim, jeito, é. não é essa história. Assim, no consciente coletivo aí, né? Existe essa ideia, assim, de que, pô, não, eu vou mexer no. Até o Grande Hotel de Araxá passou por uma reforma que usou esse jeito, assim, de mexer no imóvel. Ou seja, eles fizeram lá a piscina atrás do Grande Hotel e o guarda-corpo, né, uma balaustrada, né, que são aquele balaustre que é uma coisa que usava na época, assim. Então, assim, ali escolheram essa linguagem, ou seja, a intervenção que a gente vai fazer é usando a mesma linguagem, as técnicas parecidas, os materiais parecidos que usavam na época. Então, assim, a minha forma de intervir no imóvel não é assim. Eu acho que eu tenho sim que o dever de marcar ali, informar que aquilo ali foi uma reforma e Uhum. ela foi feita em determinado tempo, período, onde vai estar claramente ali mostrando que as técnicas que foram usadas, os materiais que foram usados, a linguagem que foi usada,
é uma linguagem que não é da época que o imóvel foi construído. Uhum. E só que aí tem algumas coisas que você pode fazer que aí sim, no meu modo de ver, respeita a arquitetura. Por exemplo, na reforma do Juliano, a altura. Então, assim, o imóvel original, ele é o elemento mais alto de toda a intervenção que a gente fez. Então, tudo que aconteceu ali, a gente está acrescentando vários volumes, né, ao imóvel original, porém, todos são mais baixos, são retos e são leves. Então, Uhum. assim, chamou atenção pro peso que a casa tem, né, que é uma alvenaria, ela tem uma altura e a gente não mexeu nessa altura. E tudo que a gente fez foi abaixo daquele ali, ou seja, eu mantive uma hierarquia. O Ah, legal. imóvel importante, o imóvel, eu estou realçando o imóvel que já estava lá, usando isso, uma linguagem limpa, mais baixo do que ele. Então, assim, eu acho que dessa forma eu enxergo que a intervenção está sendo mais respeitosa do que se eu viesse com outro elemento, usando o mesmo telhado, a mesma altura. Eu Uhum. não enxergo Aí seria essa. pura e simplesmente uma ampliação, É, uma reforma, né? Eu é. acho que é isso aí mesmo. Usando as mesmas características do imóvel. Eu acho que dessa forma o respeito não é tão grande, assim, porque você tapia, né? Você tá tapeando ali Uhum. o imóvel, fingindo que aquilo ali foi feito tudo na mesma época, assim. Sim. Então eu acho que esse outro caminho eu acho mais legal, mais interessante, mais respeitoso, assim, com o imóvel. Entendi. E os imóveis aí de anos atrás, com certeza tinham os materiais mais resistentes também, né, Divaldo? Que também vale a pena preservar, né? Sim, é, Tijolos diferentes e tudo mais, né? normalmente as paredes grossas, né? Assim, um pé direito mais alto, né? Então são coisas que, pô, estão ali, elas funcionam, vamos manter elas, né? E vir com o que vier novo, discreto, né? Assim, mais limpo, mais leve, né? Assim, existem várias intervenções aí pelo mundo afora que tem esse raciocínio. E eu gosto muito dela, por exemplo, Pinacoteca em São Paulo, né? Tem a reforma que eles fizeram, usaram muito vidro. Ela precisava fazer uma passarela ligando um bloco no outro. Ela é toda de vidro, para assim, ela ser discreta, mas ao mesmo tempo ela é linda, porque ela é limpa e mantém ali assim a característica dos materiais do imóvel, ela não intervém visualmente, assim, né? Não choca. Melhor do que a outra opção seria fazer uma passarela usando os mesmos materiais da época, ou seja, ela ia sair uma coisa pesada, não tão discreta, enfim, é por aí assim Entendi. que eu Mas bacana penso. demais que eu considero o retrofit assim, uma saída técnica muito interessante para quem tem um imóvel mais antigo e quer dar uma revitalizada de uma forma um pouco mais técnica, né, moderna, que valoriza demais. Ou para moral, para vender, para revenda também, né? Os dois, né? Sem dúvida. O ponto forte é isso. É você modernizar e valorizar. É isso. A Perfeito. reforma você vai pintar. O que é branco você vai pôr amarelo e ponto. Agora o retrofit não, né? Vai além, né? Juliano, você falou da questão da hotelaria, eu lembrei que eu tive esse ano visitando os meninos nos Estados Unidos, né? Eu fiquei no Uhum. Airbnb que o cara me deu um aplicativo que era isso. Você- Eu podia controlar a temperatura do ar antes de eu chegar, Aham. ligar sim, o chuveiro, sim. se tivesse alguma coisa no forno que eu ter ligado com o forno elétrico, eu podia esquentar já a comida antes de chegar, a hora que eu chegava tá tudo pronto. Você pode pedir sua playlist. A hora que você chegar lá, tá tocando e Isso, o também. E ar-condicionado tá música ligado. também, É isso aí. exatamente. Então, realmente, né, faz todo sentido. Juliano, é o seguinte, como que o corretor de imóveis hoje deve se preparar para vender um projeto retrofit? É uma venda mais técnica, mais sensorial? Tem alguma diferença da venda normal? Tem, Rodrigo, porque você vender o que não é palpável é mais complicado, né? Esse imóvel mesmo que a gente está conversando aí, que é a minha casa, era um imóvel que eu sempre tive olhos para ele e na oportunidade eu acabei ficando com ele porque eu enxergo nele aonde ele pode chegar, Sim. né? Então é você mostrar que realmente com um bom profissional, e o Givago está aqui hoje dentro da Ville conosco para isso. Às vezes o Givago vai acompanhar o corretor e falando, aqui dá para a gente fazer uma intervenção interessante nesse Em imóvel conjunto, para né? para ele poder chegar onde o cliente quer, né? Porque o sensorial, ele é isso, né? É você realmente mostrar o que é a capacidade de entrega que aquele imóvel tem. Se ele tem eu volto a dizer, se ele está numa boa localização, se ele já sabe quem é o vizinho, quem é frente, fundo, lateral, e é ali que ele quer realizar, o resto é técnico. Aí é o profissional da arquitetura que vai. Uhum. Então, o Givago hoje, ele dá essa assessoria para os clientes aqui da Ville.
O cliente veio, tá na dúvida, o corretor mostra, fala de valores e ele pode entrar com essa parte e falar aqui, ó. Aqui dá pra gente fazer algo nesse sentido. A insolação é bacana, um paisagismo interessante aqui vai mudar tudo. E isso aí esse é o jogo, né? Esse Entendi. é o modelo de Aí negócio. vira uma venda consultiva mesmo, né? Consultoria. Consultoria Deixa mais de que ser venda, venda, né? sem Isso é dúvida. interessante mais porque realmente você presta um serviço à pessoa, né, Juliano? Venda fica secundário aí, E né? isso acaba com a marca da Vivo, né? Hoje, Com né? certeza. Prestar essa consultoria muito Sim. além da venda, né? Sim. Às vezes ele vai comprar uma casa hoje de 2 milhões que qualquer intervenção aí de 400, 500 mil, a casa vai bater em 4, 4,5. Caramba. Porque ela tem uma boa localização, é. Meu Deus do céu, aí vale a pena mesmo. É, aí vai depender do projeto, né? Entendi. Do bom gosto. E ao mesmo tempo, assim, eu vejo que o cliente, quando ele vai comprar uma casa mais velha, assim, de 20 anos para mais, ele tem uma dúvida muito grande, assim, o que que ele pode mexer, o que que dá para mexer, né? Assim, pô, posso quebrar a parede, posso unir esse ambiente com esse ambiente, o telhado tá ok, né? Então, isso é fácil de esclarecer ali, né? Normalmente essas casas dessa idade tem um sistema estrutural ali que as próprias paredes sustentam o imóvel, né? Então, fazer aberturas dá para fazer, claro que sim, mas são intervenções. Você vai ter que criar uma viga, às vezes pilares nas pontas, que rola de fazer, tá? Dá para abrir? Dá, mas a que custo, né? Então, isso aí vai pesar, pô. Então, assim, eu pensava que, normalmente o cliente fala isso, eu achava que para chegar onde eu queria com esse imóvel, a reforma com 100 mil reais, por exemplo, eu faria. Tem casos que não, depende muito assim do imóvel, o tipo de estrutura que o imóvel tem e o que que o cara tá querendo também, né? O Sim. cliente, o que que eles querem com a casa, assim. Então, Uhum. a gente consegue ponderar, né, numa visita no imóvel, de entender como que é a estrutura Até pro cliente original. decidir, né? É melhor comprar uma casa nova ou eu Ou comprar essa aqui que me investir. agradou e eu posso Sim. chegar a ela onde eu quero. Aí é É, financeiro com consultoria, né? é, Exatamente. Às vezes algumas coisas o cara não tá enxergando, né? Semana passada aconteceu um caso assim e eu vi claramente a necessidade de trocar boa parte do telhado da casa que tava e ele não tinha visto, assim. Então, realmente, assim, eu achava que com 150 mil eu fazia. Não, não vai fazer, porque não tem sentido você comprar esse imóvel sem trocar esse telhado. Sim. Esse telhado precisa ser trocado, né? Então, é, aí chegamos à conclusão que ali, né, para esse cliente, para aquele imóvel, ele não conseguiria, com o investimento que ele estava pensando fazer, ele não conseguiria deixar o imóvel de Uhum. acordo com o que ele Com queria, expectativa, né? com a expectativa dele. Aí, assim, para esse cliente, a gente está estudando outras possibilidades, outros imóveis, aí passamos a estudar a possibilidade de aquisição e construção, né? Sim. Um financiamento, Buscar uma enfim. solução realmente, né? Encontrar a solução para o cliente. Assim, cada um vai ter a sua, né, Juliano? Uhum. Entendi. Com Perfeitamente. certeza. Agora, Juliano, eu fiquei impressionado com esse número que você trouxe de valorização do imóvel que é feito Vamos lá. retrofit. Pelo amor de Deus, isso aí é um É, jogo de ganha-ganha. O cara reforma, fica melhor. Se você quiser vender, já está valorizado. mas vamos lá. É mais ou menos assim, para não parecer que é outro mito aqui ou que eu estou vendendo gato por lebre aqui. Vamos falar de metro quadrado. Sei lá, um condomínio X hoje, casas novas são praticadas em aproximadamente 10 mil reais o metro quadrado, exemplo. E você comprou um imóvel que o metro quadrado estava precificado em 5. Uhum. Aí você entra com o retrofit, dá uma modernizada, traz um novo conceito ali agregando valor. Foi o que eu falei do terreno de frente para a avenida e do terreno de fundo para a avenida. Você deu exemplo. Você jogou ele na frente da avenida. Então você subiu o metro quadrado geral daquela casa. Só com essa Porque jogada ninguém já vai faz isso. precificar a sua casa e falar assim, não, você tem X metros quadrados dá tanto, X metros quadrados dá tanto. Num contexto, quando você faz um projeto de forma inteligente que agrega valor, beleza, não, eu vou fazer uma edícula lá no fundo que eu vou aumentar. Não vai ser bacana, vai agregar lazer, vai agregar, mas não é que vai Vai agregar melhorar imagem o no metro contrato. quadrado. Mas quando você faz um investimento do retrofit ampliando X metros quadrados aí, você vai fazer a preço de custo e vai numa possível venda a preço de venda. Então isso sobe, né? Nós estamos falando assim de valores bem significativos mesmo, porque normalmente você compra bem um imóvel usado. O imóvel com mais idade, ele é um imóvel melhor de comprar, sem dúvida. Ele já tem 20, 25 anos de uso. Desvalorização já é grande. A depreciação no É bom sentido da depreciação. palavra, né? Não é que o imóvel está depreciado, degradado. Ele está É depreciado pelo. mercado, né? Isso. Aí, se Mercado. você atualiza esse imóvel, ele vai competir com novos imóveis. Consequentemente, com um metro quadrado melhor, né? Muito Entendeu? interessante. É isso. Pois é, bacana eu vendo vocês dois falar, porque tem uma coincidência no jeito de começar o trabalho, que é um briefing muito bem feito, né? Ou seja, entender muito bem o que o cliente quer
e transformar isso em uma proposta bacana, ou seja de retrofit ou não. Às vezes tem que aconselhar a pessoa, porque às vezes o que ela está querendo talvez seja inviável, né? Não, vou te Nem dar um exemplo. sempre, Vamos dar né? um exemplo na prática. É perfil, é o arquiteto com o comprador ou com o cliente do plano de necessidades, né? De perfil. No meu retrofit tem um fogão a lenha. Pronto, Sim. né? É. Eu podia ter colocado lá uma churrasqueira toda automatizada, mas Exatamente. assim, é um projeto que, para mim, o ambiente da minha casa, o meu estilo de vida, eu quero um fogão a lenha. Tá lá no retrofit. É. Tá na parte Modernizado, moderna né? da casa, É, tá o fogão a lenha. é, Interessante. Atualizado. Nem sempre é é. moderno, né? A gente Legal. desenhou ali, né, Juliano? Juntos, assim, né? Posicionando Isso ele, aí. acabou que o fogão a lenha ficou faz parte de uma ilha, né? Uma A ilha ilha dentro da virou. varanda, então ficou assim. A ilha incorporou o fogão a lenha, né? Ele tem um desenho que não é um desenho tradicional, Convencional, é. convencional, mas é o fogão a lenha, né? Funciona normalzinho, igualzinho o outro. Só que não tem aquela aparência, assim. A gente conseguiu, né, deixar com que ele também dialogasse melhor ali com a linguagem geral do projeto, né? Mais limpo, mais baixo, sem a chaminé grossa É. que poderia impedir a visão, né? De quem tá na varanda, a visão para Mas todo o aí, restante eu da acho que casa. esse é a sabedoria do negócio. Você está falando de automação. O corpo antigo da casa, e a Araxá tem bons profissionais para isso, você leva um profissional, ele vai automatizar ela toda. Onde tem um interruptor na tomada, está pronto para ser automatizado. Então, toda Exatamente. casa tem Sim. um interruptor, tem uma tomada, né? Então, você pode levar a tecnologia para a parte antiga e levar a antiguidade para a parte nova, respeitando a arquitetura, né? Coloca um fogão na parte nova, um fogão a lenha e posso automatizar a parte antiga toda sem Top. problema. Posso estar aqui conversando com você, acendendo e apagando luz lá. E posso chegar lá, tem lenha no fogão a lenha. Mas eu acho interessante mais isso aí, velho. É, Eu gostaria, se eu fosse comprar a casa, esse seria um ponto que me isso, agradaria bastante ter um isso aí, fogão a lenha, isso aí, retrosão mesmo. isso. E assim, igual o Givago falou, respeitando a modalidade numa ilha. Se você pôr um fogão a lenha numa ilha, o forno ali já vai tampar. Então, assim, ele sugeriu um fogão, um retrofit do fogão a lenha ali. Uhum. É, Né? E tá lá, tá na reforma, tá na ampliação. e Nossa, bacana. funcionou super bem, né, Juliano? Assim, dialogou demais, assim. E enriqueceu muito a ilha, né? Sim. Que a princípio seria só uma Fogão pia. lareira, né? É, É, virou fogão lareira, é isso. justamente. É, perfeito, pessoal. O negócio é o seguinte, amigos, o link tá para expirar daqui a pouco. Eu queria pedir para vocês dois fazerem suas considerações finais, né, em relação ao tema, mercado, né, que vocês acharem que é pertinente, né? Quer começar, Gibagão? Então, eu acho, cara, que o retrofit aí alinhar, né, o imóvel com a atualidade, né? E a arquitetura pode contribuir demais com isso, trazendo a linguagem. É claro que aí cada escritório, cada arquiteto tem a sua linguagem, né? Sim, Assim, sim. A marca, né? é. Então, assim, eu acho que valoriza muito o imóvel se você conseguir é, expressar uma linguagem que tem isso tudo aí, né? Que alinhe com o tempo, com o jeito de usar o imóvel, respeite o imóvel que já está ali, né? E a escolha dos materiais é importante, os materiais mais neutros, eu vejo assim, né? Aí a opinião minha que é um jeito também de continuar respeitando o imóvel, né, Juliano? Foi o que a gente procurou ali no seu projeto, né? O tipo de piso é neutro, a gente usou muita madeira, que é um material que é atemporal, né, Juliano? Vidro, transparência, leveza, tudo mais baixo do que o imóvel original. Então, assim, e a gente tentou também, no caso dessa reforma, fazer com que o imóvel ganhasse dimensão. Então, assim, a gente criou elementos, né? A gente começou a fazer a reforma com uma ideia de que a intervenção seria menor. E a gente viu que precisou intervir mais para que a gente conseguisse chegar num lugar ali que tanto o Juliano quanto eu achávamos Sim, interessante, né, Juliano? sim, sim. Sem dúvida. As minhas considerações, Rodrigo, é assim, é mais um serviço que a gente está mostrando aqui na Sim, Vila, né? claro. Então, se o cliente hoje está na dúvida, vem cá tomar um cafezinho com a gente senta com o Givago ali, ele dá exemplos, ele mostra na prática, inclusive ele vai falar das redes sociais dele aqui para já tem exemplos, né, de retrofit ali. Sim, Então, eu acho que assim, o retrofit ele sempre vai ser, ele vai estar na moda, ele sempre vai ser
moda, ele vai ser tendência, porque eu falei, o mercado vai envelhecendo as construções e o retrofit vem trazendo essa solução também. Sim. Então é mais um serviço que a gente tem aqui, pode contar conosco aqui, vem cá sem compromisso, vamos tomar café, conversar, que às vezes o imóvel que você mora já está solucionado sem você estar sabendo. Exatamente. Né? E não é porque a Vila é de compra e venda de imóveis que a gente não vai deixar de dar uma assessoria também, às vezes num modelo de negócio desse aí, de um retrofit. Maravilha. Você falou do Givago para ele passar as redes, né? Sensacional, mas você pode falar também da Vila, por Na favor? Vila de Gestão Imobiliária, Né? Mas é o 3662-9000, 3662-9001, telefone, que também é o WhatsApp. WhatsApp. Maravilha. Inclusive amanhã é feriado, final de semana, todo dia. Tá ótimo. Givago, não quer passar seus contatos aí, meu amigo? Então, meu escritório hoje chama Trópica, né? Trópica Arquitetura e Construção. E eu tô aqui na Ville, né? O telefone da Ville. Telefone da Vila, Meu escritório tá funcionando aqui dentro hoje. Instagram. Instagram é Trópica Arquitetura e Construção também. É bom olhar que ver Facebook a linha também. criativa do Givago, foi o que me chamou a atenção para fazer com ele, foi realmente a linha criativa dele. Sim, verdade. Eu gosto demais, né? Sou Eu fã do também. Givago, um dos dois, né? É, Cada um sim. na sua área e dois feiras. Pessoal de casa que nos acompanhou, muito obrigado, né, pela participação de vocês, realmente muito enriquecedor. Aos amigos participantes, um abraço, obrigado aí para vocês, pessoal. Até a próxima, com certeza haverão próximas, né? E é isso aí, pessoal. Abraço de casa, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.